O garoto que previu a própria morte. História real. Desde o início dos tempos, histórias sobre premonições intrigam a humanidade. Mas e se uma dessas histórias fosse real, vivida por um garoto comum, que avisou com dias de antecedência a data e a forma como morreria? Um menino que parecia saber o que o destino lhe reservava e que, mesmo assim, não pôde escapar. Hoje você vai conhecer o caso real do garoto que previu a própria morte. Um mistério que continua sem explicação e que desafia tudo o que entendemos sobre o tempo, a consciência e o destino. Seja bem-vindo ao canal Além da Lógica. Tudo aconteceu no interior da Escócia, em 1957. Um vilarejo pacato, cercado por campos e colinas, onde o tempo parecia passar devagar. Ali vivia uma família simples, os McAllister. O casal, Andrew e Margaret, tinham 2 filhos, Peter, de 11 anos, e sua irmã mais nova, Lucy, de 8. Peter era um garoto como qualquer outro. Gostava de brincar ao ar livre, jogar bola com os amigos e explorar os bosques próximos à casa. Mas, nas semanas que antecederam o ocorrido, algo começou a mudar em seu comportamento. Ele se tornou mais quieto, introspectivo e parecia carregar um peso invisível. Certa manhã, durante o café, ele olhou fixamente para os pais e disse algo que deixaria todos arrepiados. "Mamãe, não quero ir para a escola na terça-feira. Eu não vou estar mais aqui." A mãe, sem entender, riu e respondeu que aquilo era apenas imaginação. Mas Peter insistiu. "Eu sonhei, vi o dia. Sei o que vai acontecer comigo." Nos dias seguintes, ele passou a desenhar constantemente. E, em todos os desenhos, aparecia uma ponte. Uma estrutura simples, de madeira, que ficava a poucos quilômetros de casa. Nos papéis, Peter desenhava crianças atravessando a ponte e uma figura caída na água. Margaret, preocupada, contou ao marido sobre os sonhos e os desenhos do filho. Andrew, mais cético, acreditava que era apenas uma fase ou algo que Peter havia ouvido em alguma história. Mas, no fundo, a mãe não conseguia afastar o pressentimento ruim. Na terça-feira seguinte, o dia que o menino mencionará, o tempo amanheceu nublado, com ventos fortes. Peter se arrumou para a escola, mas estava inquieto. Antes de sair, olhou para a mãe e disse apenas: "Não fique triste, vai ser rápido." Essas foram suas últimas palavras. Poucas horas depois, a notícia chegou à casa dos McAllister. Um grupo de alunos havia caído no rio enquanto atravessava a ponte de madeira. A estrutura, enfraquecida pela chuva dos últimos dias, desabou. Todos conseguiram se salvar, exceto Peter. O corpo foi encontrado horas mais tarde, preso entre troncos. E, segundo relatos, o relógio de pulso que o garoto usava havia parado exatamente às 10h37, o mesmo horário que ele havia anotado num caderno dias antes, dizendo ser a hora em que tudo ia escurecer. O caso chocou o vilarejo. Durante o velório, a mãe mostrou aos vizinhos os desenhos e as anotações do filho. Eram páginas e mais páginas descrevendo o mesmo sonho com detalhes assustadores. A cor da água, o som do vento, o estalo da madeira e até o grito de um dos colegas. A história logo se espalhou. Jornais locais publicaram matérias sobre o menino que previu a própria morte. E psicólogos foram até o vilarejo tentar entender o caso. Nenhuma explicação racional foi encontrada. Alguns especialistas sugeriram que Peter poderia ter percebido inconscientemente o desgaste da ponte e transformando isso num pressentimento. Outros acreditavam que o garoto tinha premonições reais, um tipo raro de sensibilidade que ainda não compreendemos. Mas o detalhe mais perturbador veio depois. Semanas após o enterro, a irmã Lucy contou à mãe que também vinha tendo sonhos estranhos. Dizia ver o irmão em um campo cheio de névoa, acenando e dizendo: "Está tudo bem agora, mas diga para a mamãe que eu avisei."
A família ficou abalada novamente, e desde então o caso se transformou numa das histórias mais conhecidas da região, contado até hoje em programas locais e livros sobre fenômenos paranormais. Existem 3 principais teorias sobre o caso McAllister. Primeira, coincidência inconsciente. Peter pode ter notado sinais de que a ponte estava prestes a ruir. Pequenas rachaduras, sons estranhos, vibrações, e o subconsciente dele criou uma narrativa de premonição. Segunda, ligação espiritual. Alguns espiritualistas acreditam que Peter tinha uma sensibilidade mediúnica e foi capaz de perceber o momento de sua própria partida. Para eles, a morte é um evento que emite sinais antes de acontecer, e algumas pessoas conseguem captar isso. Terceira, repetição temporal. Teóricos mais ousados afirmam que o garoto vivia em uma espécie de loop temporal ou déjà vu contínuo, como se já tivesse vivido o dia da morte em sonhos e de alguma forma se lembrasse disso conscientemente. Apesar das discussões, nenhuma teoria conseguiu satisfazer completamente a lógica humana. Os cadernos de Peter, preservados por décadas, estão hoje em posse de um museu histórico na Escócia e ainda atraem curiosos e pesquisadores. Mais de 60 anos depois, o caso de Peter McAllister ainda é contado nas escolas locais como uma história sobre destino e intuição. Muitos acreditam que o garoto não apenas previu a própria morte, ele aceitou o destino como se já soubesse que o futuro não podia ser mudado. A ponte foi reconstruída e, em sua base, há uma pequena placa com o nome de Peter, colocada pelos moradores. Ela traz uma frase simples, mas profunda. Ele sabia e, mesmo assim, foi. Hoje, visitantes do vilarejo contam que, em algumas manhãs de neblina, é possível ouvir o som de passos leves sobre a madeira, mesmo quando não há ninguém na ponte. Outros juram ter visto uma figura infantil desaparecendo na névoa. Verdade ou lenda? Ninguém sabe ao certo. Mas o que é inegável é que a história de Peter continua viva, lembrando a todos nós que há coisas na vida e na morte que realmente estão além da lógica. Ficamos por aqui. Espero você no próximo vídeo para mais um mistério. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário para o YouTube saber que você gostou do conteúdo.